E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 5/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Eliminatórias para a Copa América do Sul. Equador e Brasil. O Equador é o segundo e o Brasil quarto. Nos últimos 5 jogos, o Equador venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brasil venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Brasil. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Paraguai e Uruguai. O Paraguai é o quinto e o Uruguai terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Paraguai venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Uruguai venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Chile e Argentina. O Chile é o 10º e a Argentina primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Chile venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Argentina venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Argentina, 1-0 e 3-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Eliminatórias para a Copa Ásia. Grupo C, Austrália contra Japão. A Austrália a segunda e o Japão primeiro. Nos últimos 5 jogos, a Austrália venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Japão venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Botafogo e Coritiba. O Botafogo é o 16º e o Coritiba segundo. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Botafogo, 2-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paulista Feminino, Ferroviária e Santos. A Ferroviária é a terceira e o Santos quinto. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Ferroviária, 2-0 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Colombiano, Once Caldas contra Santa Fé. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5.
Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Santa Fé. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Milionários contra Atlético Nacional. Nos últimos 5 jogos, o Milionários venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Egito, final. Pirâmides contra Zamalek. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos jogos entre essas duas equipes tivemos 2 vitórias do Pirâmides, 3-0 e 1-0. Palpite, casa vence empate anula. Ou dupla chance, casa vence empate. Turma, nesse caso o Pirâmides é o mandante. E esta aposta vale apenas para os 90 minutos. Liga das Nações, Espanha contra a França. Nos últimos 5 jogos a Espanha venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos a França venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para a Espanha. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.